Bom, em abril de 2019, o Brasil conheceu um manifesto de apoio ao Supremo Tribunal Federal. Abril de 2019. Um dos textos mais bonitos em defesa do Estado Democrático de Direito. Muito bacana mesmo, um negócio extraordinário, assinado por 160, repito, entidades. Assinado pela Fiesp, Paulo Scaff, agora virou presidente da Fiesp de novo, 2019, era presidente da Fiesp, assinou, subscreveu. Presidente da FEBRABAN, presidente nacional da OAB, presidente da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, presidente da CUT, presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais, de Goiás, Confederação Nacional dos Trabalhadores, Associação Brasileira dos Supermercados, diretor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Confederação Nacional da Agricultura, Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda. Bom, são 160, não vou citar 160, mas eu dei o quilate. Grandes entidades, acomodadas, tomaram a iniciativa que partiu do presidente do Conselho Federal da OAB e que leu o manifesto numa sessão solene no Supremo Tribunal Federal, com a presença dos ministros do Supremo, que naquela época tinham como presidente Dias Toffoli, estavam o Fux, o Carmen Lúcia, o Gilmar Mendes, só que tinha alguns que já não estão mais, Lewandowski, Marco Aurélio Melo, Celso de Mello, Rosa Weber, Barroso. O Fachin estava, o Alexandre de Moraes também estava. O Alexandre de Moraes era um recém-chegado quase, ele entrou em 2017, começo de 2019. E o texto é muito interessante. Ele fala... Opa, peraí que eu estou com uma certa dificuldade para puxar aqui. O texto ele diz assim... sim, o contexto era ataques ao Supremo Tribunal Federal feitos pelo pessoas ligadas ao presidente, que era o presidente Jair Bolsonaro, críticas muito ferozes que partiam de aliados do então presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, Eduardo Bolsonaro, que ainda não era um menino maluquinho foragido, né, fugitivo, fujão, mas fugitivo não é o caso, porque ninguém está atrás dele, para falar a verdade, tirando um outro que quer ficar pegando esses blogueiros amigos que ficam pegando declaração dele, mas virou fujão, mas ele ainda não era fujão. E aí ele criticando o Supremo Tribunal Federal, o Davi Alcolumbre tinha acabado de arquivar uma CPI da Lava Toga, tinha ameaça de fazer uma CPI para investigar o ativismo judicial. O clima não estava bom. As pressões externas sobre o Supremo Tribunal Federal eram muito fortes. E a sociedade civil entendeu que naquele momento era preciso fazer uma manifestação pública de apoio à instituição que é símbolo da democracia brasileira. Vamos combinar que quando você não tem mais nada para se proteger, você recorre ao judiciário. E no limite, a sua defesa final é a Constituição brasileira, que é guardada pelo Supremo Tribunal Federal. É assim que os estudantes de direito aprendem quando resolvem estudar direito. É assim que as pessoas que defendem o Estado Democrático de Direito repetem a importância desse desenho institucional que coloca o Supremo Tribunal Federal lá em cima, cego como a justiça deve ser, né? Cega, a estátua da justiça é cega na porta, aquela estátua que virou símbolo da arruaça ali, foi atacada por uma cabeleireira armada com um batom. E cega, mas ciente de cada artigo da Constituição brasileira. E cada ministro, a gente imagina quando coloca aquela toga, ciente de seus deveres e do seu compromisso. E dizia o texto, falava da harmonia e independência dos poderes, falava que o Supremo é a instância máxima da justiça brasileira, garantidor maior dos direitos dos cidadãos, e liberdade de imprensa, religião e de expressão. Em 2019 é o que se dizia, sem as quais não se constrói uma nação. A Suprema Corte é insubstituível para o país, e é dever de todos a sua defesa, pois sem ela nenhum cidadão está protegido. Dentro do Estado de Direito, todos se submetem ao império da lei. Todos! Essa é a percepção, era a percepção, né? Todos se submetem ao império da lei.
respeitadas as garantias constitucionais. A discordância, a crítica civilizada e o diálogo são inerentes à democracia, tal qual o respeito e, em última instância, a solidariedade. Por isso, são inadmissíveis os discursos que pregam o ódio, a violência, a desarmonia na sociedade contra o Supremo Tribunal Federal. Reafirmar a importância do Supremo é defender a Constituição e as garantias da cidadania nela contidas. A democracia e a convivência solidária não permitem um retrocesso institucional. Com esse manifesto, convidamos a sociedade a defender o Supremo Tribunal Federal como instituição permanente, estável e indispensável para a construção de um país cada vez mais justo, solidário e responsável no presente dos brasileiros e brasileiras e as gerações futuras. E aí foram discursos importantes. O presidente da CNBB disse que se começarmos a agredir nossas instituições, nossos poderes, como sociedade, a gente corre um risco enorme de cair num desequilíbrio e de não ter futuro. O presidente da Fiesp, o Paulo Scaff, disse: não se constrói uma nação desrespeitando as instituições. O então advogado-geral da União, André Mendonça, atual ministro do Supremo, disse: a reverência que nós, cidadãos brasileiros, devemos prestar ao STF e o respeito que devemos ter para com seus integrantes é um respeito ao próprio valor da justiça inserido no preâmbulo da Constituição. E, depois da leitura do manifesto, houve então um agradecimento do presidente do Supremo Tribunal Federal, estou tentando abrir aqui, o ministro Dias Toffoli. E o ministro Dias Toffoli fez um discurso agradecendo e falando da importância do compromisso do Supremo com a democracia. Foi um discurso importante. E aí, eu quero deixar uma pergunta. Essas instituições, essas entidades, essas 160 entidades, hoje, se reuniriam para fazer um manifesto em favor do Supremo Tribunal Federal? Será que essas entidades hoje subscreveriam um texto, esse texto sim, mas tomariam a iniciativa de sair em defesa dos integrantes do Supremo Tribunal Federal? Porque no texto fala, né? Os integrantes, o ataque aos integrantes. Primeira pergunta. Segunda pergunta. Hoje, o desafio do Supremo Tribunal Federal são ataques externos ao tribunal ou são comportamentos e atitudes internas do tribunal que fragilizam a instituição? Muitas vezes você mora numa casa e ela tem goteira, a rede elétrica não suporta a quantidade de aparelhos que você quer ligar e você tem um problema interno. O Supremo Tribunal Federal hoje continua a ser responsável e deve ser reverenciado o Supremo Tribunal Federal, a instituição Supremo Tribunal Federal, pelas mesmas razões que o texto prega em 2019 e que deveria ser o mesmo em 2015 e que tem que continuar a ser hoje, daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos. Nós não podemos nunca atacar as instituições. Jamais. A defesa das instituições tem que ser uma causa de todos os brasileiros, inclusive e talvez em primeiro lugar dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que naturalmente ficaram muito satisfeitos em ver que a sociedade tem capacidade de mobilização e a sociedade entende quando o problema vem de fora, como havia em 2019, e uma entidade, uma instituição essencial para o bom funcionamento do país estava sob ataque. Mas agora, cadê o ataque às instituições? Não há ataque de fora para dentro. O que há, repito, são comportamentos internos do tribunal, de integrantes do tribunal, que, embora em várias de suas decisões o Supremo tenha defendido para os outros transparência, clareza, respeito pelo cidadão, tudo que não se vê nesses comportamentos são atitudes que combinam com a ideia de transparência, clareza e respeito ao cidadão. O cidadão paga os impostos
na minha opinião, sem reclamar, o que acho até que está errado. A gente reclama muito pouco no Brasil. Somos um povo pacífico, sim, quando alguém em relação ao Estado, não há a menor dúvida. Tira um pouco essa afirmação quando a gente fala o brasileiro é um povo pacífico, é médio, né? A gente vê as coisas que acontecem em estádio de futebol, a gente vê quando se juntam multidões o que acontece, mas em relação ao Estado, nós somos extremamente pacíficos e pacientes. Vimos manifestações em 2013, vimos manifestações em 2015, presenciamos momentos em que a sociedade se uniu, como por exemplo nas diretas, a sociedade se uniu em torno de uma causa, e causas são fundamentais. O brasileiro precisa ter causas. Nós temos uma causa hoje que é a pacificação do país, não só a pacificação ideológica para que a gente possa conviver com as diferenças, mas também a pacificação social para que a gente possa sair de casa com aliança e voltar com aliança, que a gente possa sair de casa com relógio e voltar com relógio, que a gente possa sair de casa com celular e voltar com celular, para que a gente possa sair de casa com vida e voltar com vida. Isso é um desafio e é uma causa. Agora, quando a gente vê que integrantes do Supremo, protegidos pelo manto sagrado da forma como foram, pela forma como foram escolhidos, pela Constituição que os protege, as atitudes que tomam, expondo o Supremo Tribunal Federal de dentro para fora, cabe uma discussão sobre se hoje 160 entidades sairiam a público para publicar em jornais, colocar nas redes, e fazer discursos, convocar uma sessão solene, hoje com a presença e a liderança do presidente Edson Fachin, e de lá para cá entraram André Mendonça, Cássio Nunes Marques, Cristiano Zanin, Flávio Dino, e tem uma vaga esperando o novo ministro, que deve ser o Messias indicado pelo presidente Lula. De lá para cá, o ministro da Justiça era o Sérgio Moro, tivemos 1, 2, 3, 4, estamos no 5º ministro da Justiça, e de lá para cá, os ataques externos que eram proferidos por pessoas que hoje, muitas delas, estão presas ou condenadas, lembrando que em março de 2019, o presidente da República, o atual presidente da República, estava cumprindo pena. Ele foi preso em abril de 2018 e ficou na cadeia até novembro de 2019. Portanto, em abril de 2019, quando esses fatos aconteceram, Lula estava preso. O candidato naquele ano que disputou, o candidato no ano anterior, que havia disputado a eleição no lugar do Lula, foi o Fernando Haddad, atual ministro da Fazenda. Então, nesse cenário que a gente está vivendo hoje, a gente tem 2 ministros do Supremo Tribunal Federal com fatos para explicar. Não são fatos policiais, na medida em que a Procuradoria-Geral da República, por exemplo, entendeu que não há o que investigar no caso do contrato da mulher do Alexandre de Moraes, Viviane Barsi, de 129 milhões de reais, e do comportamento do ministro Alexandre de Moraes ao procurar o Banco Central nos contatos que teve com a cúpula, e que ele soltou 3 notas, uma corrigindo a outra, para esclarecer que não falou sobre o Banco Master, cliente da mulher dele. E o ministro Dias Toffoli, que pela primeira vez na história do Supremo Tribunal Federal se vê um ministro como personagem de um diagrama de reportagem. Sabe essas reportagens que mostram um diagrama para a gente entender a figura, a ligação dela com o irmão, com o outro, quem está ligado com o quê? Em geral a gente vê isso nas investigações da Polícia Federal, o Ministério Público mostrando organogramas, pois hoje circulam organogramas com a fotografia do ministro Dias Toffoli. E quem são os irmãos dele, e como que esses irmãos
eram sócios de um empreendimento, como esse empreendimento foi comprado por um parente do Daniel Vorcaro, o presidente do Banco Master, ele, Dias Toffoli, relator da investigação do Banco Master. Quer dizer, dá para afirmar que existe uma ilegalidade envolvendo o ministro Dias Toffoli? Não, não dá para alegar. Mas gera desconforto para a sociedade e para o próprio Dias Toffoli ser personagem de um diagrama com as teias que unem parentes dele ao Daniel Vorcaro. Quer dizer, ele está ligado ao Daniel Vorcaro porque ele é o relator de uma investigação, mas os parentes dele estão ligados ao Daniel Vorcaro por operações comerciais, operações financeiras. É razoável, é desejável, é confortável ver um ministro do Supremo Tribunal Federal aparecendo 2 vezes no caso Master, uma como relator e outra como citado por parentesco com quem negociou com parentes do Daniel Vorcaro. Não é bom. Não é bom para o Brasil, não é bom para o Dias Toffoli. Como não é bom a gente ter 2 ministros que indiretamente, por parentes, se relacionam com o Daniel Vorcaro. A mulher de um ministro e os irmãos de outro. Se quando a mulher de um ministro e os irmãos de outro se relacionam com alguém que está sendo investigado, não há crime, necessariamente. E nesse caso, a PGR já entendeu que não há o que investigar no caso do Alexandre de Moraes, que deixa ele numa posição mais confortável do ponto de vista jurídico, mas com um desafio social e ético, porque afinal, nunca na história deste país, como gosta de repetir o presidente da República, se viu um contrato de prestação de serviço com honorários de 130 milhões de reais, sem explicação de qual é o serviço prestado. Por muito menos do que isso, por valores muito mais modestos, vários ex-integrantes de governos foram parar na Lava Jato, porque mesmo tendo demonstrado que havia um contrato que amparava os pagamentos, não conseguiram demonstrar as evidências contratuais, ou seja, o serviço realizado. E, nesse caso, o escritório tem seguramente um conjunto de documentos, troca de mensagens, petições, movimentos para poder explicar essa movimentação. Mas é a movimentação da esposa de um ministro do Supremo Tribunal Federal com um cliente que está sendo investigado. Até aí, vamos combinar, e é preciso que fique bem claro, advogados, assim como médicos, eles muitas vezes são acionados na doença, certo? Quem é que procura, a não ser quando vai fazer uma coisa, por exemplo, vai cuidar de sucessão, vai doar alguma coisa, quer fazer um contrato, direito de família, que não envolve divórcio, mas quando envolve divórcio mesmo, direito de família já é você procura advogado porque está bichado e você parar e procura um advogado. Você procura um advogado criminalista, alguma coisa ruim está acontecendo, né? Então, advogado, assim como os médicos, ainda que observem e tentem encontrar uma solução, eles lidam com o problema. Psiquiatra, alguém chega psiquiatra e fala, olha, eu estou querendo te procurar porque está tudo muito bem na minha vida, sou uma pessoa feliz como filho, como pai, como marido, no meu trabalho está tudo muito bem, eu sou uma pessoa muito extremamente feliz. Talvez ele diga, eu acho que você precisa de tratamento, porque ninguém é tão feliz assim, pode até ser, mas em geral a pessoa procura porque está enfrentando uma depressão, está enfrentando uma grande crise pessoal. Então, o psiquiatra, ao final do dia, ele está carregado ele mesmo, de tanto problema que ele vê. Advogados, a mesma coisa. Então, o advogado é procurado, criticar o advogado porque o cliente dele tem problema, é sugerir que existem advogados que trabalham sem problema. Não existe, né? Não existe isso. Muitas vezes você também procura o eletricista porque queimou a luz da sua casa. Você vai dizer, ele foi trabalhar com alguém que estava com a luz queimada. Pô, mas é evidente, ele é eletricista, né? Não faz muito sentido. Mas ainda assim, nós não estamos falando de um contrato de 100 mil, 1 milhão, 10 milhões, 13 milhões. Estou falando de um contrato de 129 milhões de reais. Com
a mulher de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Se fosse a mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal da Alemanha, talvez um dos ministros do Supremo Tribunal Federal do Brasil diriam: puxa vida, a gente nunca esperaria de um ministro alemão uma coisa dessa. Que coisa estranha, né? Alguém talvez fosse falar e entender isso melhor. O PGR, Procuradoria-Geral da República, tomou uma decisão diferente. E no caso do Dias Toffoli, como relator, ele está muito visado, evidente. Agora, ele não entendeu que ele deveria se declarar impedido, não entendeu. E declarar-se impedido ou não é uma decisão do próprio magistrado. Não tem uma instância que diz: você está fora, cartão amarelo, cartão vermelho. Isso não existe no judiciário. Existe o juiz, o magistrado, dizer: olha, eu não posso porque eu tenho relações pessoais e tal. No caso, ele tem relações pessoais. Mas ele entende que essas relações pessoais não o impedem de continuar a conduzir. Ok, mas não é bom. Não é bom para o Dias Toffoli, não é bom para o Alexandre de Moraes. E nada que é ruim para o Alexandre de Moraes e para o Dias Toffoli pode ser bom para o Brasil. Por exemplo, ontem à noite, o Alexandre de Moraes foi fazer uma palestra na Universidade de São Paulo. E lá pelas tantas, ele falou que ele já fez hoje o que ele tinha que fazer. Isso está circulando nas redes sociais, porque o que ele fez ontem, e eu não sei tudo que ele fez ontem, mas uma das coisas que ele fez ontem foi transferir Jair Bolsonaro da cadeia. Então as pessoas estão colocando essa fala dele nas redes sociais, sugerindo que ele fez esse comentário e rindo, e as pessoas riram, porque ele transferiu Jair Bolsonaro de cadeia. Ficou aquela sensação de que ele estava tripudiando de uma decisão que não é engraçada, não tem graça você prender alguém, não tem graça você transferir o cara de cadeia, ainda mais um comentário feito pelo magistrado que tomou a decisão, né? Não significa que ele tenha feito esse comentário por causa disso, mas está correndo nas redes sociais esse comentário por causa disso, porque ele está marcado. Porque ele está marcado. Marcado por isso, marcado pelo contrato, assim como o Dias Toffoli também. Então, a quem interessa, e voltamos à manifestação de 2019, a quem interessa o ataque ao Supremo Tribunal Federal? A quem não preza a democracia, a quem não preza o Estado Democrático de Direito. Então, todos nós devemos proteger o Supremo Tribunal Federal. E os primeiros a proteger o Supremo Tribunal Federal deveriam ser aqueles que são responsáveis pela composição do Supremo: o Senado Federal, o Presidente da República e os integrantes do Supremo Tribunal Federal. E a gente está vendo um certo silêncio no Supremo Tribunal Federal, um silêncio solidário ao ministro Alexandre de Moraes, ao ministro Dias Toffoli. A única voz que surgiu foi a do decano Gilmar Mendes, dizendo que confiava plenamente no Alexandre de Moraes, mas isso está gerando um certo desconforto. Vozes dentro do Supremo, ministros do Supremo, falando em off, que não estão achando isso correto, que acham que ali está errado, que o Alexandre exagerou, que o outro não sei o quê. Não é bom, não é bom. Uma coisa é a gente criticar as decisões do Alexandre de Moraes. E aí podemos criticar, sapatear, reclamar, cobrar do Senado Federal que escolha melhor os ministros do Supremo, que os ministros do Supremo têm sim um ativismo ali, que eles exageram. É uma crítica aceitável. Agora, não é aceitável quando a gente vê uma discussão... Todas as páginas de redes sociais e na imprensa, e artigos e articulistas e colunistas e observadores fazendo comentários de ordem moral sobre ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí, vai ficar assim? Não teremos uma resposta da instituição? O Edson Fachin, quando voltar das férias, não vai fazer um discurso para... Olha, nós vamos acabar com essa discussão de uma vez por todas. Como? Como é que essa discussão vai acabar?
Bem? Bom não tá. Bom não tá. Não tem hoje uma pessoa confortável com o que está acontecendo. Quando lá no topo do processo, quando lá no topo do Poder Judiciário você tem 2 ministros do Supremo com explicações a dar, como o goleiro que toma gol, né? Toma um monte de gol na final, não tem como ele não chegar no lugar, o cara vai, pô, você tomou um gol, não dá para não falar. Não dá para você encontrar o Filipão e não falar do 7-1. Não tem como. Ele vai falar, eu quero falar da minha vitória na Copa. Tudo bem, mas e o 7-1? Né? O Oscar fez o gol, não foi o Oscar que fez o gol do Brasil? Foi o Oscar, né? Se você falar com o Oscar, ele fala, mas eu fiz o gol. Tudo bem, mas como é que foi o 7-1? Eu fiz um gol. E mesmo assim vão perguntar do 7-1. Não tem como não perguntar. E não tem como você encontrar um ministro do Supremo hoje e falar, como é que tá lá, hein? Pô, tem cabimento um negócio desse? Como é que tá lá, hein? Parecendo que a gente tá falando de futilidades, de fofoca. Não é. São comportamentos dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, eu trouxe esse manifesto porque ele é atual. O texto, ele é atual. Poderia ser escrito de novo. Talvez tivesse que ter algum ajuste em algum trecho para dizer que os ataques não são externos. Pelo menos os ataques externos estão cobrando agora que de dentro para fora o Supremo dê uma resposta, que de dentro para fora as instituições deem uma resposta a esses questionamentos que são absolutamente legítimos. Ninguém quer um Tribunal de Contas da União bichado, ninguém quer uma presidência da República bichada, ninguém quer uma Câmara bichada, um Senado bichado, ninguém quer o Supremo Tribunal Federal bichado. Todo mundo quer poder admirar os seus integrantes, questionando. Eu não gosto desse cara, ele fala umas coisas que eu não gosto, esse cara é de direita, esse cara é de esquerda, esse cara, o voto dele dura 4 horas, esse cara é um chato, errou, hein? Tudo bem, mas quando vem a discussão de caráter moral, em que o sujeito passa a não poder circular, porque o que você vê é um festival de desrespeito que contamina o tribunal, esse negócio não está bem. Eu não sei se você concorda, se você discorda, essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto. Se você quiser falar sobre esse tema, 11 999 592 100.